Nessa videoaula, o tópico que será abordado é curvas e superfícies. Trata-se de um tópico muito importante e clássico, com vasto material na internet. A construção de uma malha pode ser um processo simples, como a união de um conjunto de pontos no espaço 3D. Aqui, cada ponto é uma tripla no espaço euclidiano ou tridimensional, e são ligados por seus vizinhos mais próximos, como em um grafo. Assim, vocês podem imaginar que uma malha 3D pode ser guardada como se guarda um grafo, através de uma matriz de adjacência ou através de uma lista de adjacência. Essa malha pode ser bem complexa, como é uma cena 3D, com vários objetos e cenários. Também pode ser um objeto complexo como um automóvel ou uma face humana. Quanto mais pontos na malha, mais realista fica a cena final. Por outro lado, mais pesada para processar computacionalmente. Um aspecto muito importante é bom que fique bem claro. Quando você usa uma interface de desenvolvimento de cenas, como o Blender, o 3D Studio Max, o Maya, o Google SketchUp, o Cinema 4D, ou o ZBrush, e muitos outros softwares profissionais, você está modelando com primitivas geométricas. O design ou construção de um projeto gráfico é o processo de usar primitivas geométricas, como esferas, cubos, tetraedros, já pré-prontos, para construir uma cena 3D. Mas o que está por trás da construção dessas primitivas 3D é o cálculo analítico de suas curvas e superfícies, que é o tema deste tópico da disciplina. Em outras palavras, é o cálculo de suas equações. Uma primitiva geométrica 3D é construída com dois tipos de elementos, pontos de controle e a curva propriamente dita, da qual queremos saber sua equação matemática. Essas curvas não necessariamente precisam passar pelos pontos de controle, mas sim seguir o caminho construído por eles. Se for uma superfície como aqui, essas curvas também são conectadas lateralmente entre si por novas curvas. Inicialmente, vamos estudar somente as curvas e depois generalizar o entendimento para superfícies. Existem três tipos principais de curvas mais populares: as curvas de Hermite, as curvas de Bézier e as B-splines. Mas uma vez que essas curvas são baseadas em polinômios, vamos lembrar o que é um polinômio e sua terminologia básica. Primeiro, o que é um polinômio do primeiro grau? Trata-se de uma equação linear com dois termos. Cada termo é multiplicado, também aqui chamamos ponderado, por uma constante que chamamos aqui de A índice zero. Por esse motivo, podemos também chamar de constante de ponderação. Esse polinômio, que aqui chamamos de P, também possui uma variável de avaliação, aqui denotada por T. Você deve ter estudado polinômios usando a variável x, mas aqui vamos usar t, que significa a mesma coisa. O comportamento desse polinômio, por ser de grau 1, é uma reta. Dizemos que p é função de t. À medida que t varia, p também varia, segundo a equação dada. Notemos também que o índice A índice zero é chamado de termo independente, pois não é ponderado por ninguém. Na verdade mas é desconsiderado, porque o termo de potência que multiplica A índice zero é justamente elevado a zero, tornando-o igual a 1, e por isso é desconsiderado. Também podemos apresentar o polinômio P em sua forma matricial. Assim, os termos de potência T ficam separados das constantes de ponderação. No caso do polinômio de grau 2, ele possui três termos, um a mais que o polinômio de grau 1, e a forma de matriz também possui um termo a mais em cada um dos vetores. O vetor de potências e o vetor de constantes ponderadoras são agora 1 por 3 e 3 por 1, respectivamente. Sua forma é, portanto, uma parábola. Por sua vez, o polinômio de grau 3 possui um termo a mais que o polinômio de grau 2 e, portanto, dois termos a mais do que o polinômio de grau 1. Seu formato é semelhante ao de uma parábola, mas seu crescimento é bem mais acentuado do que ela. E a forma matricial é agora a multiplicação de dois vetores, um 1 por 4, o de potências, e outro 4 por 1, o vetor de constantes ponderadoras.
Mas uma vez que o polinômio é uma soma de termos, podemos representá-lo também pela notação de somatório. Assim, fica mais compacta e elegante. Note as diversas maneiras de representarmos as constantes ponderadoras. E da mesma forma, as diversas maneiras de representarmos as variáveis de avaliação. Resumindo o que foi falado aqui sobre polinômio, polinômio é um somatório de vários termos, onde cada termo possui um vetor de variáveis ponderadoras e um vetor de potências. A variável que potencializa cada termo do vetor de potências define o grau do polinômio, que no caso aqui, 3, significa grau 3. Outra temática interessante é a avaliação do polinômio. Avaliar um polinômio é atribuir um valor à sua variável de potência e calcular o resultado final. Por exemplo, se t igual a 0, o polinômio será o termo independente. Se t igual a 1, o resultado será a soma de todas as constantes ponderadoras. Agora levaremos essa ideia de polinômio para estudar as curvas e superfícies em computação gráfica, começando pelas curvas de Hermite. Uma curva de Hermite é um polinômio construído a partir de dois pontos, aqui chamados de P1 e P2. Esses pontos são triplas para o espaço 3D. Em cada ponto também são fornecidas duas tangentes, uma para a curva de entrada e outra para a curva de saída. Não se esqueça que uma tangente também é um componente triplo, com vetores em 3 direções. Dado isso, a curva é gerada a partir dessas informações. O espaço válido que trabalharemos é normalizado, portanto, entre 0 e 1. E a variável de avaliação do polinômio chamaremos de t, no lugar de x, como é mais conhecida. Assim, o polinômio que representa a curva é função da variável t, dos pontos P1 e P2 e das tangentes T1 e T2. O polinômio é, destacando, um conjunto de 3 polinômios, um na direção x, outro na direção y e outro na direção z. Aqui, definimos que cada polinômio, um para cada dimensão, é do terceiro grau, tendo, portanto, 4 termos. O objetivo aqui é descobrir os valores das constantes de cada termo, considerando os valores de entrada P1, P2, T1 e T2. Sendo assim, temos que descobrir 12 constantes, 4 para cada polinômio. Para simplificar a explicação, vamos demonstrar os cálculos do polinômio isoladamente em cada dimensão, começando pela dimensão x. Por isso, vamos mostrar o polinômio sob a forma matricial, isolando o vetor de potências. Isso deve ser feito da mesma forma para o polinômio da dimensão y e para o polinômio da dimensão z. Assim, para descobrirmos as 12 incógnitas do polinômio de Hermite, isolamos as 3 formas matriciais dos seus 3 polinômios independentes, um para x, outro para y e outro para z. Aqui, demarcamos em vermelho essas 3 variáveis, 4 para cada dimensão. Relembrando o esquema inicial da curva de Hermite, um polinômio com 2 pontos e 2 tangentes, podemos pensar agora que informações podemos tirar dele. Com certeza, podemos calcular o polinômio no ponto t igual a 0. Também podemos dizer, avaliar o polinômio no ponto t igual a 0. Neste caso, temos 3 polinômios para avaliar, x0, y0 e z0. Essa mesma avaliação pode ser feita para t igual a 1, ou calcular o polinômio no ponto t igual a 1. Aqui, temos que descobrir x de 1, y de 1 e z de 1. Observando a forma matricial do polinômio na dimensão x, podemos então avaliá-lo para t igual a 0. Nesse caso, todos os valores do vetor de potência, com exceção do mais à direita, serão iguais a 0. Isso faz com que o polinômio na direção x, no ponto t igual a 0, seja igual a dx. O mesmo acontece com o polinômio na direção y, que é igual a dy, e com o polinômio na direção z, que é igual a dz. Sendo assim, descobrimos que os valores das constantes dx, dy e dz são exatamente as coordenadas do ponto P1, fornecida em t igual a 0, respectivamente. Das 9 constantes que devemos descobrir, 3 já achamos. São elas dx, dy e dz. Uma de cada polinômio de uma dimensão.
Assim, os valores de dx, dy e dz são exatamente as coordenadas do ponto P1, que também são os mesmos valores dos polinômios x de 0, y de 0 e z de 0. Essa ideia faz a gente pensar também em o que acontece no ponto P2 se avaliarmos o polinômio em t igual a 1. Para fazer esses cálculos, partimos da expressão matricial para o polinômio na direção x. Assim, atribuindo t igual a 1 às variáveis de potência no vetor de potências, temos o que nos permite concluir que x1 é exatamente a soma das constantes do polinômio na direção x. O mesmo acontece com o polinômio na direção y, onde y de 1 é a soma de suas constantes. E z de 1 também é a soma de suas constantes. Assim, podemos resumir as informações que tiramos até o momento do polinômio, onde no ponto t igual a 0, temos o valor de x0 igual a dx, y0 igual a dy e z0 igual a dz. E no ponto t igual a 1, temos cada polinômio como a soma de suas constantes. Finalmente, que mais informações podemos obter desse modelo da curva de Hermite? Sem dúvida nenhuma, das tangentes da curva no ponto t igual a 0, a tangente T1, e a tangente no ponto t igual a 1, a tangente T2. Para calcular essas tangentes e ver o que acontece, retomamos as equações originais dos três polinômios de P nas três direções. Assim, sabemos que a derivada de cada um é simples de deduzir, sendo então a mesma para cada dimensão. X' de t para a dimensão x, y' de t para a dimensão y e z' de t para a dimensão z. Da mesma forma de quando avaliamos cada polinômio na sua forma matricial nos pontos t igual a 0 e t igual a 1, agora avaliamos as derivadas no formato matricial também desses mesmos polinômios. Iniciando pela derivada do polinômio na direção x, temos o ponto t igual a 0. Substituindo t igual a 0 no vetor de potências da derivada do polinômio, temos 0, 0, 1 e 0 dentro do vetor de potências, o que faz com que essa derivada seja igual a cx. Da mesma forma, a derivada no ponto t igual a 0 do polinômio na direção y é igual a cy. E a derivada no ponto t igual a 0 do polinômio na direção z é igual a cz. Então, no ponto t igual a 0 agora temos, além dos valores do polinômio p em cada uma das suas três direções, temos também o valor de suas derivadas p' em cada uma dessas direções. x'0, por exemplo, passa a ser igual a cx. Assim, da mesma forma, y'0 é igual a cy e z'0 é igual a cz. Assim, no ponto t igual a 0, temos os valores de x, dy e dz para p de 0 e cx, cy e cz para p' de 0. Isso significa que somente falta encontrarmos os termos de a de x e b de x para o polinômio da direção x, e a de y e b de y para o polinômio da direção y, e a de z e b de z para o polinômio da direção z. Da mesma forma, temos os valores dos três polinômios no ponto t igual a 1, ou seja, x de 1, y de 1 e z de 1, que são, respectivamente, a soma de suas constantes. Por outro lado, no ponto t igual a 1, podemos calcular a derivada dos três polinômios, começando também pelo polinômio da direção x. Assim, fazendo t igual a 1, na forma matricial de x' de t, podemos ver que o vetor de potência agora é 3, 2, 1, 0, que leva ao resultado x'1 igual a 3ax mais 2bx mais cx. Resultado semelhante obtemos para o polinômio da derivada na direção y e para o polinômio da derivada na direção z. Assim, para o ponto t igual a 1, temos as seguintes expressões para a derivada de p de 1. x' de 1, y' de 1 e z' de 1. Agora,
com as expressões nos pontos t igual a 0 e t igual a 1, podemos tentar calcular os valores de todas as constantes. Para isso, tomamos primeiro somente as informações do polinômio na direção x, ou seja, tomamos x de 0, x' de 0, x de 1, x' de 1. Visualizaremos essas quatro expressões inicialmente separadamente: x de 0, x de 1, x' de 0 e x' de 1. E podemos colocá-las em forma de matriz. Se separarmos os literais da parte numérica, temos. Assim, podemos notar que o vetor de informações na direção x, fornecido como entrada, é igual a uma matriz constante multiplicada pelo vetor de constantes do polinômio nessa direção. Apresentando essa expressão isoladamente, podemos notar que o vetor mais à esquerda, o vetor de informações da curva dada como entrada, é um vetor previamente conhecido. A matriz 4x4 aqui no meio é uma constante, que independentemente dos valores de entrada e saída, sempre vai ser a mesma. E o vetor de constantes do polinômio apresentado mais à direita são variáveis desconhecidas. Assim, podemos inverter a matriz constante e multiplicá-la pelo vetor de entrada dado, isolando assim como uma equação o vetor de variáveis desconhecidas. Isso quer dizer que AX, BX, CX e DX dependem de uma matriz numérica constante multiplicada pelo vetor de informações de entrada. Assim, AX pode ser calculado como 2x0 menos 2x1 mais x'0 mais x'1, assim como bx, cx e dx. Esses dois últimos já tínhamos previamente calculado. Da mesma forma, para o polinômio na direção y, temos calculados agora os valores de AY, BY, CY e DY, todos também dependendo somente da matriz de constantes e dos valores de entrada na direção y. Também, o polinômio na direção z pode ser calculado apenas com essa matriz e as informações de entrada na direção z. Assim, temos quatro expressões para calcular os termos constantes do polinômio na direção x. 4 para o polinômio na direção y e 4 na direção z, respectivamente. Retomando então o polinômio inicial com 3 polinômios, um para cada direção, e apresentando o mesmo em forma matricial, temos. Isolemos agora somente as expressões para a direção x, e apresentando o vetor de potência do lado esquerdo, como é mais usual, tendo que transpô-lo para que isso seja possível. Substituindo cada elemento AX, BX, CX e DX pelas expressões deduzidas previamente, e separando a parte constante da parte de informação variável de entrada, temos uma expressão final para o polinômio na direção x. Assim, do mesmo jeito, temos um para a direção y e outro para a direção z. Essas três expressões calculadas são os polinômios da curva de Hermite de grau 3. Os valores de xt, yt e zt são as expressões polinomiais de cada direção. Aqui são os vetores de potências, iguais para os três polinômios. Aqui são as matrizes constantes iguais para os três polinômios. Essa matriz é chamada de matriz de Hermite de grau 3. E por último, aqui são os valores de informações dados como entrada, diferentes em cada direção, pois dependem dos pontos P1, P2 e das tangentes T1 e T2.